Olá, eu gostaria de compartilhar brevemente uma reflexão enquanto fazia uma leitura no livro de Números, o capítulo 11. Nós temos uma passagem interessante. O contexto é o seguinte: o povo de Israel havia deixado o Egito pela graça de Deus, né? Deus operou por meio de Moisés, usando Moisés como libertador do povo de Israel que vivia ali, que viveu no Egito durante tanto tempo como escravo, né, dos egípcios. Então esse povo está caminhando pelo deserto, já recebeu a lei do Senhor, a direção do Senhor, o estabelecimento do culto, do sacerdócio, ele já tem o tabernáculo. E então o capítulo 11 nos diz que esse povo, que testemunhou da mão forte do Senhor, da libertação do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre eles, eles começam a reclamar. E o motivo da reclamação deles era: eles não tinham carne para comer. Eles não tinham aquilo que eles tinham lá no Egito. No capítulo 11, no verso 4, por exemplo, o texto diz: "E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer?" Eles tiveram então saudades, mesmo vivendo como escravos, mesmo sem liberdade, mesmo sem viver aquilo que era o projeto do Senhor, o plano do Senhor para eles, que era estarem na terra que o Senhor prometeu aos patriarcas. Eles queriam desfrutar da carne, eles queriam desfrutar daquilo. E então Moisés recorre ao Senhor, consulta ao Senhor, e mais alguns versos à frente, ainda no capítulo 11, no verso 18, a resposta do Senhor foi a seguinte: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porque vocês choraram, né, aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Olha que interessante, irmãos. Isso se parece muito com algumas pregações que nós ouvimos em nossos dias, né? Olha, Deus atenderá o desejo do seu coração. Creia, ore, pressione o Senhor, pressione o cuidado do Senhor na sua vida e Ele vai te responder. E Ele vai te abençoar. Parece aqui que essa resposta do Senhor está sendo uma bênção para o povo de Deus. Porque aquilo que eles pediram, eles disseram: mas quem vai nos dar carne? Quem nos dará da carne? Nós temos saudade da carne. O Senhor então diz: olha, vocês pediram carne e vocês se preparem. Vocês vão comer carne. Vocês vão comer carne. Mas olha só que interessante. O verso 33 do mesmo capítulo 11. O texto diz: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. De cara nós temos uma primeira verdade. Deus, de acordo com seus eternos desígnios e propósitos, a sua soberania, sua graça, Ele pode conceder o desejo do nosso coração, não porque isso é uma bênção para nós, não porque isso é o desejo de Deus para nós, mas Ele pode atender o desejo do nosso coração como uma atitude de ira da parte do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui. Olha, vocês pediram carne, mas olha o que vocês disseram. Nós íamos bem lá no Egito. Nós estávamos bem, mas quem vai nos dar a carne, a nossa regalia que nós tínhamos no Egito? Quem vai nos conceder isso? E o Senhor diz: olha, eu vou atender, mas o Senhor atendeu, o Senhor deu carne, eles comeram, mas a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, né? Como Deus atende
o desejo do nosso coração, em sua soberania, permite que escolhamos e vivenciamos caminhos que escolhemos trilhar nas nossas vidas, e lá na frente nós quebramos a cara, lá na frente nós vimos que o nosso desejo, a nossa intenção, o nosso coração, parecia que aquilo que nós estávamos desejando era bom para nós. Mas o Senhor pesará a mão. E tudo isso, irmãos, não para destruir-nos, mas para nos disciplinarmos. Para nos disciplinar, para nos abençoar, para nos fazer crescer. Para entendermos uma coisa, e essa aqui é a reflexão. Que nem sempre aquilo que nós desejamos em nosso coração é o melhor para nós, é a bênção do Senhor para nós. Mas o Senhor concederá muitas vezes o desejo do nosso coração para nos ensinar essa lição. Que estar no Senhor, estar servindo ao Senhor, estar obedecendo ao Senhor, estar andando nos caminhos do Senhor é muito melhor do que andarmos nos caminhos dos nossos próprios corações. É muito melhor descansar na vontade do Senhor, na soberania do Senhor, do que ver os desejos dos nossos corações serem atendidos pelo Senhor. Se Deus não está atendendo o desejo do nosso coração, e muitas vezes, claramente, o desejo do nosso coração vai de encontro à palavra de Deus, porque isso estava acontecendo aqui. Claramente, o desejo do coração daquele povo era contrário à vontade de Deus, porque eles estavam desejando retornar para o Egito. Ou então, preferindo que eles estivessem naquela condição, porque lá eles desfrutavam de algumas coisas. Mas às vezes será sutil isso no nosso coração. O desejo do nosso coração não será aquilo que é o desejo de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. E Ele vai permitir que a gente experimente algumas coisas e veremos muitas vezes a ira do Senhor sobre nós por causa dos nossos pecados, dos nossos desejos errados do nosso coração. Para nós aprendermos isso, é melhor descansar na vontade do Senhor do que no desejo e na vontade do nosso próprio coração pecaminoso. Pense nisso. Deus abençoe.